Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este mundo não compreende. Este mundo não compreende quão alegre é meu viver, mas a Cristo quem atende, do céu pode o gozo ter, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé. Sinto meu ser transformado pela graça do Senhor, cada dia mais chegado, eu a pátria estou de amor, mesmo quando em aflição gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração gozo traz dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é, maior glória hei de ter se eu guardar sempre a fé.
pregar o Evangelho sem antes de tudo estar cheio do Espírito Santo. Ouvintes, com esta declaração, nós estamos vos despertando para um Evangelho que só deve ser anunciado, pregado pelo Espírito Santo através de seu mensageiro, através do pregador. Por isso, Deus encerrou o homem numa condição, ou seja, condições humanas, terrenas. E condição, um dos seus significados, quer dizer qualidades requeridas, atender qualidades requeridas. Isto que é condição. A mulher deve ter qualidades requeridas para ser mãe. Não é simplesmente por ser mulher que ela tem condição de ser mãe, no sentido da palavra. Ser dona de casa, ser esposa. Isto é apenas um exemplo. Acontece também com o homem. Não é simplesmente por ser homem que ele tem qualidades, condição de ser pai, ser esposo. E não é simplesmente por ter o dom de pregar que o homem tem condição de pregar. Eu quero que vocês fiquem bem conscientizados, porque vocês então saberão julgar que tipo de evangelho vocês estão ouvindo, estão crendo. As condições de Deus para o pregador está em 1 Timóteo capítulo 3. Apenas 2 exemplos, 2 citações. E na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. É a condição imprescindível. E o profeta desta era diz: ninguém deve pregar o Evangelho sem estar, antes de tudo, cheio do Espírito Santo. Esta foi a condição da igreja apostólica. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Então eles eram de fato apóstolos. Eles eram de fato fundamento para toda a igreja durante as eras, tanto no batismo, como na maneira de crer em Deus e na conduta e ordem da vida. Agora o profeta vai mais adiante, que ninguém deve subir no púlpito e pregar o Evangelho sem ter uma experiência como a de Moisés. Isso você entende, ouvinte, que Deus parece que se pôs indiferente às fraquezas de Moisés e o colocou como um absoluto, porque na verdade Moisés era homem. Homem como Elias. E Elias era homem como nós, sujeito a todas as paixões. E aí é onde o cético, o especulador da Bíblia, diz que ela cai em contradição. Mas o que cai em contradição é a mente humana. Não Deus, não a Bíblia, não a mensagem. Nessa condição inclui o caráter, sem dúvida alguma. O caráter é o que dá a força moral. Uma das maiores forças que existe na Terra é a força moral. Não resta dúvida. Mas ela ainda não é a força suprema, porque a maior força que existe nesse sentido agora é a graça suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Então o único que pode dar graça suprema é o soberano, é Deus. Mas o caráter é uma qualidade imprescindível. Como poderia ser cheio do Espírito Santo e não ter caráter? Porque caráter não é aquilo que pensam de nós. Isso é reputação, o que pensam de nós. Caráter é aquilo que somos. Eu não sou o que dizem, eu sou o que sou. Você não é o que pensam, você é o que você é. E Paulo disse, graças a Deus, sou o que sou.
Então você diz, eu sou o que sou, não o que dizem, não o que pensam de mim, ou de bem ou de mal. Então vamos repetir que o caráter, não sendo um dom que todo pregador pode ter, e toda a igreja pode ter e usufruir, mas sim uma vitória, mostra que é um homem, é uma mulher sofrida, porque o caráter é forjado na fornalha da aflição, da tentação. Jesus viveu e pregou sob condição humana, não somente humana, também espiritual. Notem, não somente humana, mas também espiritual. Como homem, ele era totalmente homem, nasceu sob condição humana, exceto sua geração, que foi sem sensação. Maria não ofereceu nada senão o seu ventre. Ela foi apenas uma incubadora. Deus fertilizou um óvulo e o trouxe ao ventre de Maria sem nenhuma sensação. Não há nenhuma participação humana naquilo. Já visto que depois ela tinha que estar no pé da cruz e também no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Então Jesus veio sob condição humana, exceto na sua geração. Chorou, brincou, cresceu, sentiu fome, padeceu sede, cansaço, cansado do caminho. Tinha que bater na porta para poder entrar. Tinha que andar para superar as distâncias. E ele enfrentou mesmo a morte como qualquer um outro ser, e ainda morte de maldição. Foi crucificado. Agora, como Deus, ele mostrou, manifestou todos os atributos de Deus. Toda a plenitude de Deus habitou corporalmente nele. Toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus Cristo. Portanto, como Deus, ele era e é totalmente Deus. Quando ele orou no túmulo de Lázaro, era o homem, era o filho. Mas quando falou, era Deus. Lázaro, sai para fora. Era Deus falando com a morte. Era Deus dando ordem às células que já estavam em estado de decomposição, células mortas. Era Deus criando novamente. Era atributo sendo manifestado através de um corpo. Isso é bom ser analisado, porque você vai pensando o que é este corpo de Jesus na terra, que é sua igreja. Em São João capítulo 2, ele desafiou os fariseus, os sacerdotes, dizendo-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Isto foi na primeira pessoa. Ele próprio dizendo, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Quem estava falando ali? Por isso que ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Veja, sem crer neste mistério, você nunca crerá no mistério de Cristo na igreja. Os trinitarianos estão na mesma condição dos que crucificaram a Cristo. Veja que os sacerdotes não o condenaram pelas obras que ele fazia. Se ele se identificasse como um profeta, assim, até ali, fosse apenas um profeta, talvez nada aconteceria com ele. Mas eles sabiam o que significa ser o Filho de Deus, o Messias. Eles sabem até hoje o que os trinitarianos não sabem. Eles sabem que a manifestação do Filho de Deus é o Pai da eternidade. É um menino que nasce e esse menino é pai da eternidade. Ele é filho,
Ele é Pai, Ele é Espírito Santo, Ele tem um nome. Ele não tem 3 nomes, Ele não tem 3 personalidades. Um judeu não tem esta fé trinitariana. Eles apenas não creem que aquele era de fato o Messias. Foi por isso que eles o crucificaram, porque eles sabiam o que significava dizer Filho de Deus. Era o próprio Deus encarnado. Agora, se a igreja sabe o que é ser filho de Deus e proclama esta fé, ela tem que sofrer a mesma rejeição. Como ela encara Deus através de pessoas distintas, ela também tem que ser uma pessoa distinta de Deus. O que nunca forma o corpo de Cristo, nunca se cumpre o mistério da piedade. Veja, eles chegaram a confundir a Jesus com Elias. Confundiram a Jesus com Jeremias. Confundiram Jesus com Elias, vejam? Agora confundiram Elias com Jesus, como filho do homem. Eles estão dizendo aí que o irmão Branham é o filho do homem, quando ele não é o filho do homem, porque este é Cristo. Ele é um filho do homem. Mas confundiram lá. É Elias que ressuscitou, é Jeremias, é um dos profetas. Confundiram agora o profeta como Cristo, como o Filho do homem. Mas Pedro não confundiu. Pedro acertou o alvo, não pela carne nem pelo sangue. Isso lhe deu uma condição imprescindível de receber as chaves do reino dos céus. A qualidade vinha do Pai. Não tu revelou a carne nem o sangue. A condição de Pedro, logo em seguida, foi revelada. Para trás de mim, Satanás. Mas a do Pai em Pedro foi outra. Haviam 2 Pedros ali? Ora, o que se pode tomar para a igreja nesta hora, para você nesse instante? A Bíblia disse que Jó disse o que era reto de Deus, mesmo estando leproso, o que o levou a orar pelos seus amigos que, socialmente, religiosamente, tinham muito mais condição do que ele, do que Jó. Eles que deveriam ter orado pela cura de Jó, mas foi ao contrário, porque Jó sempre disse o que era reto de Deus. Esta é a condição, esta é a qualidade. A qualidade requerida é você crer de uma maneira correta. Se para pregar existe condição, é porque para ir para os céus existe condição. Qual é a condição? Qual é o mérito do homem nisto? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos de ser ajudados em tempo oportuno. Toda condição quem nos dá é Ele. Todas as qualidades são dele. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, tudo isso é estatura do varão perfeito, tudo isso é de Cristo. Todo o mérito é dele, em seu corpo. Não olhe Deus de uma maneira distinta, como 3 pessoas. E assim você o verá em seu corpo, em sua igreja, o grande mistério da piedade, a esperança da glória, Cristo em vós. Sim, o Espírito do Senhor é sobre mim. Pois me ungiu pra boas novas.
Salvador. Para curar os quebrantados de coração, para curar qualquer doença, tenho poder de libertar todo cativo da prisão. Esta é a mensagem de virtude e de amor que o profeta Isaías vaticinou. Cristo é o mesmo, seu poder jamais mudou. Veja, amigo, aceita Cristo, teu Salvador. Guarde isto, Jó disse o que era reto de Deus, mesmo estando na lepra, sem condição alguma. Ele falava o que era reto de Deus. Você pense de uma maneira correta. Pense acerca de seu batismo. Olhe para Deus, veja o Pai no Filho. Comece por aí. Veja a cura divina no poder da palavra. Veja o arrebatamento. Veja aquilo que na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Veja tudo isto de uma maneira correta. Agora você está numa dimensão humana. Você é humano, você chora. Você pode oscilar, você pode gemer, você tem que crescer, você tem fome, você tem sede, você tem cansaço, mas sempre Ele está te dizendo, olhe para a frente. Deixe o que para trás ficou e olhe para o alvo, que é Cristo. Deus te abençoe agora, te dê saúde, te dê força, te dê ânimo, te dê coragem para enfrentar a sua cruz. Negar-se a si mesmo tomando a sua cruz. A sua cruz é uma condição humana que você enfrenta. Que Deus te ajude nesta hora. Enche a tua alma do poder do Espírito Santo. O Consolador esteja no coração da igreja nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Andava eu em longa estrada um dia, e nela um peregrino vi, pesado fardo aos ombros eu trazia, a cruz eu bem reconheci. Tua cruz vai, toma e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim,
posso eu deixar de me sacrificar, tendo eu sofrido assim. A cruz de minha vida vou levar, até a coroa receber. O fim dessa jornada perto está, bem logo a Cristo eu hei de ver. Tua cruz vai, toma e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim: posso eu deixar de me sacrificar, tendo eu sofrido assim. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amorável, tu és. Meu Jesus amorável, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amorável, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas